Boa tarde de novo, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Genilda. Boa A tarde. ideia, a ideia é a gente falar sobre um tema super atual, super importante nas organizações. Deixa eu só fazer uma breve apresentação sobre a Walking the Talk, que está patrocinando esse evento. Depois a gente inicia de maneira livre, né? Vamos interagir bastante. Convido vocês desde já colocarem suas perguntas no chat. De repente eu seleciono algumas para durante a fala da Genilda já passar diretamente para ela, senão a gente vai ter um momento depois para vocês fazerem perguntas e poderem interagir com mais tempo, tá? Embora ninguém, né, Gê, a gente não está pensando aqui em fazer palestra, mostrar um monte de slide, a ideia é bater um papo com vocês sobre o tema que é super importante. Muito bom. Walk the Talk é uma empresa absolutamente focada em cultura, tem 30 anos, fundada por uma pessoa que é uma craque, se não for a principal, é uma das 3 principais gurus de cultura no mundo, ela se chama Kellen Taylor. Escreveu, inclusive, 2 livros. O primeiro livro de nome da empresa, Walk the Talk, que a gente está na enésima edição no Brasil, eu já perdi a conta, porque a gente atualizou o livro há 2 anos, e aí já estamos, acho que dessa atualização na terceira ou quarta edição, fazendo grande sucesso. Se vocês tiverem interesse, dá para comprar em vários lugares, livrarias, Amazon, ou a gente pode também vender diretamente, tá? Além disso, ela lançou um livro recentemente chamado Accountability, muito bacana, muito legal, sobre um assunto bastante demandado. A gente tem feito muitos trabalhos nas empresas que demandam esse assunto. A gente tem uma história, então, de 30 anos. A Kellen desenvolveu uma metodologia própria para a gente tratar do tema cultura de ponta a ponta, desde diagnóstico, passando por formulação ou revisão do enunciado de cultura da empresa, trabalho forte com a liderança, com todos os níveis, na verdade, passar metodologia know-how para a área de RH, desenvolver multiplicadores, fazer plano de ação, fazer um roadmap de cultura para que a gente faça com que o hoje aconteça mais rápido, né? Que o hoje se transforme no amanhã mais rápido, o desejo que a empresa tem, né? A gente aqui no Brasil é bastante forte, a empresa tem uma presença bastante expressiva na Europa, onde ela nasceu, Austrália, Estados Unidos e Brasil. E no Brasil a gente tem uma história bem bacana, com cerca de 70 casos, né? São muitas histórias mesmo. No site vocês podem ver uma relação de clientes, depoimentos, cases também estão lá no nosso site. E, obviamente, o endereço de e-mail, telefone de contato, quem quiser conhecer mais sobre a empresa, fique à vontade para falar. Eu atuo mais na área comercial e marketing para a América Latina. A Genilda é a diretora de excelência de entrega e ela está aqui para falar com vocês sobre o tema, e eu já vou logo passar a bola. Genilda, fala um pouco mais sobre esse negócio chamado aí Um Só Time. Explica para nós, o que é isso daí? Legal, Caio. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Antes de responder a sua pergunta, Caio, e aí falar um pouco sobre a relevância desse tema, né, para a gente, eu queria trazer um pouco de contexto, né, para esse tema, né, um só time. O que é uma cultura de um só time? E antes eu queria trazer um contexto sobre, né, como a gente olha a cultura, né, o que a gente observa da cultura, como que a gente avalia uma cultura, como que a gente percebe uma cultura. Então, eu queria muito rapidamente aqui com vocês falar sobre o que a gente chama, né, dentro da nossa metodologia, né, de arquétipos, né, arquétipos culturais. Esses arquétipos a gente veio estudando, desenvolvendo ao longo dos 30 anos da nossa experiência, né. Esse arquétipo é como se fosse uma personalidade, né, para uma organização. E a gente descobriu, depois de muitas pesquisas e testes com esses clientes, que, na verdade, a gente tem 6 arquétipos culturais. Então, eu queria aproveitar e falar um pouco desses arquétipos, e daí a gente mergulha a fundo nesse arquétipo Um Só Time, que é o alvo, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje. Só lembrando, né, que todas as organizações possuem característica dos 6 arquétipos, né, mas sempre tem um ou 2 deles que acabam dirigindo mais as decisões, os comportamentos,
né, são automaticamente considerados na hora de tomar decisão, e a gente diz que quando a gente vai mudar uma cultura, a gente muda a hierarquia desses arquétipos, né? Então, deixa eu apresentar rapidinho para vocês esses arquétipos. O primeiro deles é o arquétipo de conquista, né? O que é esse arquétipo? Ele representa organizações que são dirigidas pela superação, pelo resultado, né? O resultado da organização é considerado praticamente uma lei, né, pelas pessoas. E as pessoas têm total clareza pelo que elas são responsáveis, elas cumprem a palavra delas, elas são medidas por KPIs, elas vão atrás de medidas de resultados, que são acordados não necessariamente pela liderança, mas levados a sério por toda a organização. Então, as pessoas dentro de uma organização com um arquétipo de conquista, né, de superação, as pessoas se divertem atingindo resultados, né, mesmo em momentos de grande desafio. Então, esse é a característica do arquétipo de conquista. O segundo arquétipo que a gente tem é da centralidade no cliente. Dentro desse arquétipo, as pessoas elas são apaixonadas pelos seus clientes, né? A mentalidade que está por trás desse amor é a empatia. Uma organização que não tem empatia, dificilmente ela vai conseguir ter o foco no cliente. E os sistemas organizacionais são construídos ao redor do cliente, e mesmo as áreas de suporte, aquelas que estão mais distantes do cliente, ainda assim, elas não têm dificuldade em entender a importância e o impacto que o trabalho delas tem no cliente. Então, é uma empresa construída de fora para dentro. Queria convidar vocês a participarem aqui um pouquinho com a gente. Quando vocês pensam numa empresa onde um principal atributo de cultura, né, onde o arquétipo principal é a centralidade do cliente, vem alguma organização assim na mente de vocês? Que organizações vêm, né? Vocês pensam assim, uma organização que tem um atributo mais forte de cultura, foco do cliente. Vem alguma organização aí na cabeça de vocês? Pode colocar aqui no chat para a gente participar juntos. E também de superação, né, de conquista. Vem alguma empresa aí na mente de vocês? Legal, a Caroline já falou Ambev, né? Também, quando a gente fala do arquétipo de conquista, né, superação, com certeza vem aí à mente rapidamente, né, a Ambev, e aí a gente tem também outras organizações que têm esse arquétipo mais forte. A Valéria traz a Amazon, né? Sim, a Amazon também é uma empresa que tem fortemente, né, esse arquétipo tanto de conquista quanto de centralidade no cliente, né? E aí a gente também tem os esportistas, né? Quando a gente fala da conquista, é muito forte, né, para o mundo dos esportes também, ter esse arquétipo de cultura de uma forma mais presente, né? E é claro, né, quando a gente fala da centralidade no cliente, vem à mente Disney, vem à mente Apple, Porto Seguro, McDonald's, tem outras empresas que têm a gente sente, mesmo a gente que é de fora, sente essa predominância desse arquétipo. Aí a gente vem para um só time, vou passar rapidamente, porque nesse a gente vai mergulhar bastante mais, mas um só time é tudo aquilo que a empresa tem em comum e integrado, sem fronteiras dentro da empresa. Então, é como se tudo fosse sobre colaboração e confiança, né? Sobre o sentimento de que o todo é sempre mais importante, é maior do que a soma das partes, né? Então, tem uma confiança massiva, e a equipe ela se torna mais importante, ou tanto quanto importante, do que o indivíduo. Então, a gente vai voltar nesse arquétipo com mais detalhes, para a gente realmente aprofundar nele. Depois a gente tem um arquétipo de inovação. Esse arquétipo de inovação, o mindset que está por trás dessa inovação, é a curiosidade. Então, as pessoas, elas fazem perguntas, elas desafiam o status quo, elas sabem aprender com os erros muito mais do que se lamentar com eles, né? Nas empresas mais inovadoras, a gente vê quebrar, né, aquilo que já que está inteiro, né? A gente vê as empresas se reinventarem, a gente vê as empresas pensarem todos os dias como elas podem ser melhor, como elas podem fazer algo de diferente. E uma coisa muito interessante da característica de empresas desse arquétipo é que elas atuam mais sobre o gap entre a organização, que a organização é, e aquilo que a organização pode ser.
não aquilo que a organização deveria ser. Então, o gap que elas buscam não é, aonde a gente está hoje, aonde que a gente deveria estar, mas aonde a gente pode estar, né? E isso abre, né, um horizonte de inovação exponencial. Então, essas empresas aqui são muito fortes. Quem arriscaria colocar aqui no chat quais são as empresas que vêm à mente quando a gente fala do arquétipo de inovação? Vamos ver se... Tem alguns que são mais, né, bem mais rápido na nossa cabeça, né? Google, Uber, Airbnb, empresas que se reinventaram, né? Dentro dos seus negócios, né? Reinventaram a forma de fazer negócios, né? Então, aí a gente tem algumas empresas que vão trazendo para a gente esses insights. O próximo arquétipo é o bem maior. O bem maior, ele é um arquétipo que ele surgiu nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, né? A gente não via muito a presença dele há uns 15, 20 anos atrás. E ele vem chegando de forma muito relevante, destacada, e ganhando cada vez mais força, né? Ganhando um tamanho rápido, né? Crescendo substancialmente. E nele, as empresas acreditam que o seu papel, o papel da organização, ele vai além do lucro. Essas empresas, elas trabalham perto de comunidades, elas são interessadas e preocupadas com o impacto que elas geram no seu redor, né? Seja do ponto de vista social, ambiental, econômico, né? Elas acreditam na sua contribuição para algo que é maior do que elas, né? Algo que possa realmente garantir o futuro coletivo, além das suas fronteiras, né? Então, essa característica mais forte aí do bem maior. E aí, quando a gente pensa, né, numa empresa que tem essa característica, essa cultura mais forte, a gente pode pensar em Natura, Hospital Sírio-Libanês, né? Tem algumas empresas que surgem, que vêm aí à mente da gente quando a gente fala aí desse arquétipo. E o último, são pessoas primeiro. Nesse arquétipo, as organizações dirigidas por esse arquétipo, elas acreditam que cuidar das pessoas dentro e fora da empresa, se elas fizerem isso, o resto todo vai funcionar. Então, por exemplo, essas empresas acreditam que para serem ótimas, né, com seus clientes, com seus acionistas, com seus diversos stakeholders, elas precisam ser ótimas com as pessoas que estão dentro da empresa. E a chave de uma cultura de pessoas, primeiro, é o empoderamento. Então, essas empresas, elas confiam nas pessoas, elas confiam que se as pessoas estiverem bem treinadas, preparadas, com as ferramentas adequadas, elas vão gerar o resultado, elas vão vencer desafios organizacionais e vão realmente transformar a organização. Então, eu quis trazer aqui, Caio, uma visão muito rápida, né, dessa visão dos nossos arquétipos, para a gente agora mergulhar um pouco, né, responder um pouco agora a sua pergunta, né? Por que o que é uma cultura de um só time, né? Então, primeiro eu queria... Oi, pode falar. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pessoa que está Ótimo. perguntando. O arquétipo bem maior é igual a ESG? O que tem a ver esse arquétipo com ESG? Ótima pergunta, ótima pergunta. Ele tem muito a ver com ESG, muito a ver, tanto é que vocês viram que eu falei, né? Dos aspectos sociais, econômicos e ambientais, né? E ele surgiu e ganhou importância junto com a importância do ESG também dentro das empresas. Então, eles têm tudo a ver. O conceito que está por trás, que é da sustentabilidade, né, dos negócios, do planeta, né, com todas as questões que a gente fala, que possam ser econômicas, sociais e ambientais, tem a ver com esse arquétipo. Então, super obrigada pela sua pergunta, e é isso mesmo. E esse tema, a gente foi, dentro dos nossos clientes, a gente foi descobrindo esse tema ganhando relevância, é o que eu falei, nos 10, 15 anos, né, dos últimos 10, 15 anos. Então, acho que as forças, e isso vem ganhando, cada vez que a gente também, né, discorre sobre as nossas problemáticas, né, de clima, da sustentabilidade do planeta, de todas as questões, né, que a gente vive hoje, pensando na perpetuidade, né, do ser humano, estão aí dentro desse arquétipo. E tem empresas que estão muito focadas, né, eu falei aqui de algumas, mas tem muitas outras que colocaram isso na sua agenda e tem realmente isso como uma prioridade de arquétipo cultural. Muito bom, obrigada, Caio. Mas por que a gente escolheu aprofundar no arquétipo de um só time, né? Primeiro porque a gente
tem visto cada vez mais empresas reconhecerem que uma cultura de um só time traz muito mais resultados, muito mais potência para os resultados da organização, e a essência, né, desse um só time é a colaboração, e a colaboração tem se mostrando cada vez mais escassa quando a gente olha na questão das mudanças sociais mesmo, né? Da medida que a sociedade se polariza, à medida que a sociedade se individualiza, né? Dentro das novas gerações, se robotiza, a colaboração, a cooperação, né? A coletividade, ela vem ganhando ainda mais importância. Está como se fossem duas forças, né? A força da organização, que precisa ter a colaboração, a cooperação para poder atingir resultados, né, com vários impactos, que a gente vai falar sobre isso de forma mais potente, e do outro lado uma sociedade que vai se tornando mais individualista, que vai se tornando, né, então existe é muito bacana esse poder que tem, né, da mistura das duas coisas. As organizações, né, que focam na cultura de um só time, influenciando o movimento social, e o movimento social desafiando as organizações a atuarem de forma mais única, né? Mais focada dentro de um só time. Então, essa é a importância do tema que a gente trouxe aqui hoje, né? Então, respondendo à pergunta do Caio, né, cultura de um só time, ela envolve uma mentalidade de fazer, de novo, aquilo que eu falei, o que é melhor para o todo e não somente para uma parte, não somente para o indivíduo. Então, é uma cultura onde a gente acredita que o nosso impacto, ele tem uma escala muito mais ampla quando a gente se conecta uns aos outros, né, dentro da organização. Então, a gente tem esse valor dentro da organização, a gente tem essa crença dentro da organização. E, de acordo com um relatório, por exemplo, das empresas mais admiradas da Korn Ferry, 30% dessas empresas dizem que o comportamento que vai mais impactar a performance dos negócios no futuro é a colaboração, que é a matéria-prima, né, de um só time. Um outro estudo da McKinsey, ele mostra que tem 5 mudanças essenciais nas organizações, né, para as organizações fazerem para se adequarem ao futuro que a gente está vivenciando agora. E a principal delas é abandonar o jeito de liderar através do comando das hierarquias, das estruturas, com aquela mentalidade de autoridade, para uma mentalidade de colaboração e de parceria, como sendo um catalisador das equipes. Então, acho que esse é o principal movimento, é o principal elemento que a gente tem para trazer para vocês aqui a discussão da cultura de um só time. Genilda, vamos lá. Só um momentinho, perdão. A Valéria está perguntando, dá um exemplo de empresas que têm o arquétipo de pessoas em primeiro lugar, ou... Aí é people first, não é um só time. Isso, não, legal, legal. A gente tem algumas que a gente vê, né, assim, pelo menos dentro da nossa experiência, acho que a Disney é uma empresa nesse aspecto, mas, por exemplo, a Serasa ganhou prêmios muito, a Serasa, a Alelo, Magazine Luiza, né, Caterpillar, Mercado Livre, são empresas que a gente sabe que até figurando dentro das melhores empresas para se trabalhar, trazem dentro da sua resposta da organização esse sentimento de que as pessoas realmente são valorizadas, são colocadas em primeiro lugar, são realmente pessoas em primeiro lugar. O Márcio aqui está dizendo, né, Special Dog, talvez seja aí também. Então, a gente tem algumas empresas, eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente vê até figurando dentro das melhores empresas para se trabalhar, como uma característica, né, dessas empresas. Ok. Muito bom. Ok, eu queria trazer, dentro do conceito do um só time, eu queria trazer para vocês, assim, duas coisas que nos nossos muitos anos apoiando diferentes empresas, que a gente tem aprendido muito, é que tem duas condições que são essenciais para a cultura de um só time. A primeira condição é o senso de comunidade, né? Então, esse senso de comunidade que a gente vê é onde as pessoas se mantêm juntas de uma forma, seja por ideias comuns, seja por propósito, seja por identidade, seja por valores compartilhados, né? Quanto mais forte esse senso de comunidade, mais fácil vai ser a possibilidade de se criar uma cultura de um só time. E nessa cultura, né, dentro desse senso de comunidade, predomina o sentimento de que a soma das fortalezas, muitas vezes distintas, então entra aí, né, a questão da diversidade, da inclusão também,
potencializa o atendimento dos objetivos comuns. E isso tem um esforço coletivo, dentro desse senso de comunidade, tem um esforço coletivo para abraçar o e não valorizar o ou. Né? Então, esse senso coletivo, e as empresas têm cada vez mais buscado fortalecer, né, e disseminar o seu propósito, construir uma base sólida de valores e de identidade junto com seus funcionários, porque isso cria e mantém esse senso de comunidade. Esse foi a primeira condição que a gente aprendeu de que para se ter uma cultura de um só time. E a segunda condição é de uma liderança coletiva. Então, o time, né, isso significa organização e não as equipes, né, quando eu falo de time, ele não é mantido por um único líder. É difícil uma empresa manter um arquétipo de um só time saudável se ela focar na pessoalidade, se ela focar, a gente vai fazer se o CEO fizer, a gente vai fazer se o diretor X fizer, o diretor Y, né? A pessoalidade, a gente dá nome às pessoas dentro da organização, representando, né, as diversas atribuições e responsabilidades da organização. Então, essa comunidade é como se fosse um grupo de pares juntos, né, em torno de um objetivo comum. Então, cada indivíduo é responsável por construir um só time. Uma cultura de um só time, todos são igualmente responsáveis pelo todo, independentemente da função, do cargo, da hierarquia, do impacto da sua contribuição ou da complexidade das questões a serem enfrentadas. Então, cada parte se sente representada pelo todo. Essas são duas características muito importantes, né, que a gente fala aqui, condições essenciais aí para ter um só time dentro da organização. Oi, Caio, acho que você está no mudo, estou vendo sua boca mexer. Não mais. Muito bom. Agora, vamos ver o outro lado. E o que não é cultura de um seu time, Genilda? Muito bom, Caio. Bom, a cultura de um só time, ela não é limitada à competência do trabalho em equipe. Então, a gente fala muito, né? Você pode ter alguém que trabalha muito bem em equipe, né? Mas não consegue integrar ações que possam romper as fronteiras da sua própria equipe e que atendam um universo maior, que é a organização. Então, frequentemente, a gente pergunta para os nossos executivos, né, nas empresas, os nossos clientes, a gente pergunta como que é o seu trabalho em time, né? E a principal fonte de resposta que a gente tem é a respeito do seu time, né? Daquele time que eu tô. Às vezes acontece de aparecer os pares, né? O líder, mas normalmente a gente não vê uma resposta que seja raramente, né? A gente vê uma resposta que represente um olhar sobre toda a organização, sobre o todo, né? Essa paixão e dedicação que tem pelas partes, ela não garante o resultado do todo. Então, o primeiro mito é que a cultura de um só time ela não está limitada ao trabalho em equipe. Pode ter um trabalho em equipe, pode ser uma empresa que não tem uma cultura de um só time. Um outro ponto que também é bastante interessante a gente desmistificar é que a cultura de um só time, ela também não é um esconderijo para baixa performance, né? Ou para o privilégio, ou para a camaradagem, né? Quando a gente apoia alguns dos nossos clientes, né, a desenvolverem uma cultura de um só time, muitas vezes a gente vê surgir a ideia de se parar o reconhecimento individual. Não, a gente vai valorizar o time, então a gente para o reconhecimento individual, a gente vai focar só no coletivo. Mas valorizar o time, né, a organização, não pode estar em detrimento do não reconhecimento das contribuições individuais, né? Mas sim valorizar as contribuições dos indivíduos para o impacto nesse todo, né? O indivíduo é tão importante do que o time. Existe uma simetria, né, nesse olhar. Então, esse é um outro mito, né? Uma outra questão que traz para a gente, né, outro mito sobre a cultura de um só time, é de que todo mundo tem que estar envolvido com tudo o tempo todo, né? É claro que para a gente ter uma equipe, né, pessoas engajadas com propósito, com a identidade, com os valores compartilhados, é muito importante que as pessoas sintam que elas estão sendo ouvidas, que elas podem contribuir, que elas podem, que a opinião delas vai ser considerada, né? É fundamental existir um ambiente de confiança e de comprometimento. Mas isso não significa que as pessoas têm que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Que tem, às vezes a gente percebe quando a gente atua, né, apoiando os líderes da organização a desenvolver uma cultura de um só time,
às vezes aquela coisa, não, todo mundo tem que participar de tudo, e aí as pessoas, é claro, a organização vai ficar mais lenta, a organização, as decisões vão demorar para ser tomadas, todo mundo vai precisar ser envolvido, e não é isso, né? A cultura de um só time, ela tem delegação, ela tem empoderamento, ela tem accountability, né? De outra forma, essas decisões, elas vão patinar e as pessoas vão ficar sobrecarregadas, né? Elas vão ter inúmeras reuniões, né? E vão se sentir realmente obrigadas a dizer sim para todos os pedidos que elas recebem. E não é isso, né? Quando a gente fala de um só time, a gente confia que o outro vai fazer a parte dele, né? Eu delego, eu dou autonomia e eu confio que eu posso não estar naquela reunião, mas a pessoa que está ali vai me representar e eu vou estar em linha com aquilo que está sendo feito. Então, esse é um mito muito importante que as empresas se deparam e que realmente é difícil desmistificar, porque tem essa tendência, né? Eu vou de um lado mais individualista, não, agora todo mundo tem que participar de tudo. E uma cultura de um só time pressupõe também a confiança, né? A colaboração e confiança. Um outro perigoso mito é a cultura de que a cultura de um só time, ela está nos relacionamentos, né? Na camaradagem, nos relacionamentos. E é claro que, de novo, a colaboração, a confiança, elas precisam estar presentes numa cultura de um só time. Só que às vezes a gente pergunta, né, para alguns clientes sobre isso, eles, como é que é a cultura aqui? Vocês têm uma cultura de colaboração, tal? Não, a gente tem uma cultura de um só time, sim. Todos nós nos damos muito bem, a gente se conhece há muito tempo, a gente tem intimidade. Tudo isso é ótimo, tudo isso é importante, mas não é o suficiente. Uma cultura de um só time, ela desafia a nossa capacidade de nos relacionarmos bem. Ela requer que, independentemente do nosso relacionamento, a gente esteja a serviço do todo e não apenas da parte. Então, isso não quer dizer camaradagem, isso quer dizer realmente a forma da gente se relacionar e confiar. Então, esses são, Caio, alguns dos mitos, né, algumas das disfunções que a gente vê quando a gente fala de um só time nas organizações. Legal. Vou te passar uma outra pergunta aqui do público que está com a gente. A Caroline está perguntando, esse arquétipo aparece mais em empresas de estrutura horizontal? Quais são os desafios nesse arquétipo para empresas mais verticais? Imagino que mais hierarquizadas. Uhum. Ótima pergunta, Caroline. Não necessariamente. Eu diria o seguinte, que uma estrutura matricial, ela necessita o arquétipo de um só time mais fortalecido. E lembrando de novo, todas as empresas têm os 6 arquétipos, né? Então, ela vai se valer dos 6 arquétipos, mas vai ter um que vai dirigir, orientar as principais decisões da organização. Então, existe, é claro, uma maior facilidade, maior fluidez quando a gente tem um só time, uma cultura de um só time numa empresa matricial. Ela requer isso, ela desafia isso. Eu já vi em muitos clientes eles mudarem a estrutura organizacional, porque a mudança da estrutura organizacional tem a ver com a estratégia, tem a ver com eu me organizo para atender a minha estratégia, o meu negócio, né? Esse é o motivo, né, da mudança de estrutura, da definição da melhor estrutura organizacional, mas realmente a matricial ela exige, ela desafia mais todos os dias, né, o arquétipo um só time, mas não necessariamente, porque em empresas, mesmo empresas, porque uma coisa muito interessante que a gente tem aprendido com os nossos clientes, a hierarquia, ela vai existir em muitas estruturas, mas o culto à hierarquia é que impede a empresa de ter uma cultura de um só time. É o culto à hierarquia e não necessariamente a hierarquia. Isso a gente tem aprendido aí com alguns clientes que têm uma estrutura organizacional mais padrão, né? Mas que fazem o uso da hierarquia de forma muito organizada, muito respeitosa, acho que menos, né, mais focada, né, no processo decisório do que necessariamente do comando e do controle. Isso, sim, é nocivo para uma cultura de um só time. Muito Obrigado, boa Genilda. E os pergunta. comportamentos, hein? E quais são os principais comportamentos associados a esse tipo de cultura, um só time? A gente tem visto, inclusive a gente lançou agora na Europa e nos Estados Unidos no primeiro semestre, o nosso assessment de cultura individual. E quando a gente foi fazer
desenvolver essa ferramenta. A gente tem alguns anos que a gente vem desenvolvendo essa ferramenta, testando, enfim, fazendo todos os testes necessários. A gente observou, né, dentro, né, dessa organização, dessa ferramenta, a gente observou que existem alguns comportamentos que são mais predominantes nessa cultura de um só time. Então, a gente tem esses comportamentos, eles estão muito mais relacionados, né, à colaboração, primeiro, acho que colaboração, cooperação, esse é o carro-chefe, esse é o que a gente percebe em todas as organizações que estão desenvolvendo e que querem desenvolver ou que já desenvolveram uma cultura de um só time. O desafio construtivo, né, que é aquele desafio onde a gente lida bem com o conflito, onde a gente desafia ideias, onde a gente coloca a nossa opinião, independentemente da fonte, da hierarquia, das ideias, né, que a gente tem presente esse desafio construtivo. Um outro comportamento-chave muito presente é a generosidade, né? A gente precisa ter, dentro de uma cultura de um só time, essa generosidade, esse espaço, né? Essa forma de se conectar de forma generosa, em que a gente possa contribuir um com o outro. E a abertura e transparência. Abertura e transparência, dentro de uma cultura de um só time, elas são ingredientes básicos, né? A gente tem que poder falar, a gente tem que poder se colocar, a gente tem que sentir que a gente é ouvido, a gente tem que sentir que aquilo que a gente fala está sendo levado em consideração. A gente tem muitas empresas que falam, não, aqui a gente tem abertura, transparência, todo mundo pode falar tudo, e uau, todo mundo realmente fala tudo, mas ninguém ouve ninguém e ninguém leva em consideração o que os outros falam, né, para poder tomar decisão e construir juntos. Então, acho que esses são os principais comportamentos, Caio, e a gente, é claro, vê alguns comportamentos de suporte, como, por exemplo, a humildade, né, que também são ali ingredientes, mas que para a gente representam mais a cultura de um só time, são esses: colaboração, desafio construtivo, generosidade, abertura e a transparência. Muito bom. Eu vou intercalando com algumas perguntas aqui. O Tá. Marcos Irakawa: creio que é árduo para muitos líderes e gestores da atual década e do século XXI administrarem um só time. Existe algum treinamento específico, alguma orientação? Pois parece que tem essência multidisciplinar para um só time. Sim, sim, Marcos, tem uma essência multidisciplinar. E hoje a gente vê dentro dos programas mais modernos de desenvolvimento de liderança, eles são bem focados em como fazer uma gestão de um time de forma colaborativa. Então, existem sim treinamentos. A gente da Walking the Talk, à medida que um cliente, porque eu vou até dar um passo atrás, né? Tem dois tipos de organização. Tem uma organização que nasce com o atributo de cultura principal, o arquétipo de cultura, um só time. Então, tem empresa que nasce assim, porque é do seu fundador, porque é da forma com que ela foi construída. E a manutenção desse jeito de ser, ela atrai pessoas dessa forma, dessa natureza, desde o começo. Então, a manutenção desse jeito de ser, liderar uma empresa dessa forma, desde o início, é muito mais simples, porque faz parte da natureza da empresa. Então, existem, é claro, formas de preparar a liderança para isso, mas isso é de uma forma mais orgânica, quando a empresa nasce dessa forma. Mas o que a gente tem visto muito fortemente na nossa experiência é que muitas empresas não nasceram dessa forma, especialmente das empresas mais tradicionais que a gente tem, as empresas que já estão mais, né, há muito tempo, né, sendo lideradas pelo comando e controle, né, essas empresas, elas demoram, é uma mudança, mudar de uma cultura mais individualista, né, que tem um lado mais agressivo da competitividade, do comando, do controle, né, da centralização demasiada, né, do controle e da gestão, se transformar numa empresa de um só time é algo que demora, às vezes, anos. Então, a gente tem, sim, programas, formas de desenvolver, só que a gente tem que mexer com coisas muito profundas, né? A gente tem que mexer com crenças individuais e coletivas, a gente tem que quebrar barreiras, né? A gente tem que destacar valores, a gente tem que mostrar propósito, por que isso é bom, por que isso é importante, porque ao longo do caminho as pessoas vão ter que abrir mão de coisas, né? Individuais às vezes, né? Abrir mão do poder, abrir mão do reconhecimento mais individual, abrir mão do controle, né? Isso vai requerer
diferentes habilidades de liderança e de gestão. Então, sim, a gente tem que preparar a liderança. Dentro da nossa metodologia da Walk the Talk, por exemplo, a gente começa um projeto, quando tem uma mudança assim significativa, a gente começa pela alta liderança, porque daí a gente começa a surtir os efeitos, né, na mudança de comportamentos, em símbolos, em sistemas, né, dentro dessa alta liderança, para o resto da organização. Mas é um processo, é uma jornada. É uma jornada. Não é rápido. 1, 2, 3, 4 anos para que realmente tenha uma cultura transformada nesse sentido. Genildo, em termos de resultados, quais são as contribuições, quais são os impactos de uma cultura um só time para os resultados da empresa? Ótima pergunta, Caio. Sim, são inúmeros, né? Hoje a gente vê, está muito na moda falar, né, de um só time, e acho que muito mais forte do que a moda é o que o Max falou agora, o desafio da gente enfrentar as barreiras para que a gente consiga realmente fazer acontecer uma cultura de um só time. Mas à medida que ela vai acontecendo, as próprias empresas vão percebendo os benefícios e vão se motivando mais a fazer a mudança. Então, tem alguns benefícios que são muito mais óbvios para a gente, né? Por exemplo, o foco no cliente, né? O resultado para o cliente. Não existe uma cultura que seja verdadeiramente centrada no cliente sem ter o arquétipo de um só time saudável. Eu não digo que ele possa ser, tem que ser o principal da organização, mas que ele esteja saudável dentro da organização. Só quando a organização toda trabalha integrada e sem fronteiras, ela consegue realmente chegar com as melhores soluções para o cliente, no melhor prazo, com a melhor qualidade, com um preço justo, enfim, ela consegue combinar tudo dentro da organização. Então, atender o cliente, o foco do cliente, o resultado do cliente, talvez seja o que mais se beneficia de uma cultura de um só time. A inovação Legal. também. A inovação, só rapidamente, né? Acho que a inovação também é um elemento que, quando as pessoas em uma organização elas estão abertas para contribuir, para aprender umas com as outras, né? Se torna cada vez mais fácil a gente ter a inovação, né? Uma inovação de enfrentar os desafios, né? Não só do negócio, mas gerar novas oportunidades de negócio. Então, os resultados, eles são muito expressivos, né? A gente estava num cliente recentemente, né, que está numa transição dessa, né, mudando para uma cultura de um só time, e foi muito interessante que eles começaram a trazer, não, agora que a gente mudou isso, aquilo, a gente teve uma reunião, a gente com outra área, a gente construiu junto, e fechou um negócio de 130 milhões, e fechou não sei o quê, e no final da nossa conversa, do nosso workshop, né, com eles, do nosso dia com eles, eles perguntaram, mas Genilda, como que a gente vai medir os resultados, né, dos investimentos que a gente está fazendo nessa cultura de um só time? Eu falei, olha só, se eu pegar minha calculadora aqui, eu já vou trazer para vocês alguns milhões de reais que vocês disseram que ganharam, né, que tiveram aí de retorno, por ter já começado a fazer esse movimento de um só time dentro da organização. É muito nítido isso. Legal. Agora, de novo, né, uma outra perspectiva, né? E aquilo que pode impedir na empresa para ser desenvolvida uma cultura de um só time? Legal, né? Apesar da gente, todas as empresas, né, os líderes, de uma forma geral, das organizações saberem dos inúmeros benefícios, né, de se desenvolver uma cultura assim, não é trivial, foi o que a gente respondeu agora há pouco na pergunta, né? Demanda tempo, demanda energia, demanda vontade, e diferentemente de uma empresa que já nasceu, né, como a gente falou, numa cultura de um só time, essa empresa que está fazendo essa mudança, ela vai enfrentar desafios muito complexos, né? Mas certamente os benefícios eles vão valer a pena. Vai requerer um movimento síncrono dentro da organização, Uhum. mas a empresa vai ter um resultado muito, muito positivo. E isso, alguns fatores que prejudicam, principalmente o culto à hierarquia, né, que eu falei antes, a falta de humildade. Tem um elemento muito importante que é a competitividade interna, porque ao mesmo tempo que a competitividade é algo importante, né, leva os times para frente, a competitividade do time é uma coisa, a competitividade individual, essa sim pode ser muito nociva para a cultura de um só time. E a gente tem outros fatores, uma gestão paternalista,
uma gestão voltada mais uma visão de curto prazo, né, essencialmente, porque quando a gente fala do resultado de curto prazo, eu chego aqui, eu mando todo mundo fazer, todo mundo sai fazendo, eu consigo terminar rápido. A gente até viu o ditado, né? Eu vou sozinho, eu vou mais rápido, eu vou em time, eu vou mais longe. Mas muitas vezes a gente vai até mais rápido também, né? Quando a gente está em time. Então, essas crenças, né, esses fatores, eles acabam também impactando bastante, né? O excesso de pessoalidade, a falta de diversidade, né, e de inclusão, isso também afasta muitas pessoas dentro da organização e faz com que elas não se sintam parte, não se sintam, né, dentro de uma organização que realmente valoriza, né, um só time. Legal. O Reginaldo Costa está perguntando como a gente consegue identificar os arquétipos de cultura nas empresas. Ótima pergunta, Reginaldo. A gente, como eu falei, todas as organizações têm todos os arquétipos, mas vocês mesmos já começaram, quando eu comecei a falar dos arquétipos, vocês já começaram, né? Já começou a pipocar aí na cabeça de vocês, essa daqui, né? Foco no cliente, Disney, aqui aparecendo na minha cabeça de cara, né? Então, vocês, inovação, a Google, começa a aparecer de cara. Então, existem, né? Quando a gente olha, e aí a gente precisa realmente, para identificar com profundidade, a gente precisa fazer um bom assessment de cultura. É muito importante fazer um diagnóstico. A gente, por exemplo, na Walk the Talk, a gente tem um diagnóstico que ele é um dos, eu posso dizer, assim, porque não é porque eu estou representando a Walk the Talk aqui, mas porque trabalhei como executiva de RH em muitas empresas e experimentei várias metodologias, eu posso dizer com certeza que é um dos melhores assessments que a gente tem no mundo, né, dentro da nossa metodologia. E a gente consegue identificar claramente, e aí através de um processo bem estruturado, de grupos focais, ou de perguntas, ou questionários, né, de uma forma bem profunda, né, e aí descobrir qual que é esse arquétipo. Então, existem formas estruturadas, mas isso requer da gente um olhar mais especializado, às vezes, né? Às vezes é fácil a gente identificar, mas às vezes requer um olhar mais especializado. Legal. Pessoal, se não der tempo da gente responder todas as perguntas, né, a gente vai pegar nome, e-mail, e depois a gente responde para vocês, tá? É que o pessoal está bem intenso aqui, está participando. Eu estou tentando Ótimo. selecionar algumas aqui, viu, Genilda? O pessoal está dando trabalho para mim, bom trabalho. O Márcio Rezende, acho que é Márcio Rezende, apareceu para mim aqui. Ele está perguntando o seguinte: a gente pode dizer que o modelo lá do Patrick Lencioni, né, o modelo das 5 disfunções, que aqui no Brasil o livro foi traduzido 5 desafios das equipes, leva a uma cultura, conduz a uma cultura de um só time? A ideia é que sim. Como que é o nome dele? É Márcio? Márcio Rezende, se eu não estou falando besteira aqui. A ideia é que sim. Inclusive, a Walk the Talk tem uma parceria com o Instituto Lencioni, a gente trabalha bastante com a metodologia dele, e exatamente isso, né? E ele não só, ele fala dos resultados em time, né? E para esse resultado em time, ele usa a estrutura da pirâmide, né? Então, para eu ter um resultado em time, eu tenho que ter um time, pessoas dentro da organização com accountable, né? Juntas, né? Para entregar esses resultados. Para a gente ter isso, a gente precisa de comprometimento. Só que para a gente se comprometer com alguma coisa, a gente precisa estar aberto aos conflitos, né? A dar as ideias, a falar, e para a gente fazer isso, a gente tem que ter o ingrediente principal, que é confiança. Então, se você for, inclusive, olhar, né, os comportamentos chaves que eu falei, da colaboração, o desafio construtivo, a generosidade, né, que constrói a confiança, também fazem parte disso. É muito legal a junção, né? O Patrick Lencioni é ótimo, a gente usa bastante a metodologia dele, inclusive assessment de cultura de times, né? Usando o assessment dele para desenvolvimento de cultura de um só time, então é muito legal, e é bem realmente simétrico. A Valéria Barros tem aqui umas 3 ou 4, eu vou para a primeira, vamos ver, Valéria, se dá tempo de fazer as outras, senão a gente escreve, tá? Imagino que deve haver uma consciência de accountability, entre parênteses, indivíduo, e responsibility, entre parênteses, todos, na cultura de um só time. Não sei se vocês fazem essa diferença entre accountability e responsibility. Vocês fazem?
Nós fazemos. Uau, adorei sua pergunta, Valéria. Eu poderia ficar aqui, olha, mais uma hora inteira falando sobre isso, porque é muito legal esse tema. A gente sim faz essa diferença. Accountability é um ingrediente também muito necessário dentro de uma cultura de um só time, porque eu preciso saber. E accountability, eu vou começar pela sua segunda parte da pergunta, Valéria, que é a diferença, né? A gente faz diferença entre accountability e responsabilidade. A gente faz sim. A responsabilidade, você pode ser responsável por si mesmo, sozinho. Eu sou responsável pelas minhas atividades, eu vou fazer minhas atividades, vou entregar, eu sou responsável por aquilo, pelo meu papel e tudo mais. Isso é responsabilidade para a gente. Para a gente, accountability tem a ver com duas partes, né? A gente tem responsabilidade conjunta por alguma coisa, é um contrato, é uma promessa entre duas partes. Então, ser accountability, ela acontece necessariamente entre duas partes. Entre eu me comprometendo, pedindo, fazendo um pedido para você, e dizendo o porquê, enfim, fazendo um pedido bem feito, e você avaliando riscos e tudo mais e me respondendo. Então, a gente faz sim essa diferença, e ambos são importantes, mas eu diria que mais ainda accountability dentro de uma cultura de um só time, que pressupõe mais de uma pessoa envolvida nessa responsabilização. Legal. O Luiz Binotto está se referindo à a famosa frase do Peter Drucker, né? Que ele diz que a cultura come, Como se alimenta da estratégia estratégia no café no da café manhã. da Você pode manhã. ilustrar? Ele está perguntando, você pode ilustrar ou explicar um pouquinho essa frase? Sim, claro, posso. E isso é super importante. Isso, essa frase do Peter é ótima. Até quando a gente começa um processo de mudança cultural, de evolução cultural, a primeira coisa que a gente faz numa organização é saber quais são os desafios da sua estratégia, né? O que a sua estratégia precisa, né? O que você precisa ter sucesso para a sua estratégia de longo prazo se realizar. E a partir dessa resposta é que a gente começa a falar sobre cultura. A gente só começa a falar sobre cultura depois que a gente entendeu a estratégia. Porque quando a gente começa a falar sobre cultura, a pergunta é a seguinte: qual é a cultura que vai suportar e vai viabilizar a sua estratégia? Porque se você tiver uma cultura que vai contra a sua estratégia, ela vai comer a sua estratégia. Você pode ter uma estratégia de atender, de crescer o seu mercado, dobrar o seu mercado, nichos de clientes, diferentes expectativas em relação à fidelização de cliente. Se você tem uma cultura, como a gente está falando aqui, que não seja de um só time, mais individualista, sua empresa nunca vai conseguir, né? A cultura vai comer todos os dias. Não, a gente vai fazer sim, a gente vai entregar sim para o cliente. Mas aí a produção não atende, a venda vende mais do que produziu, fala para o cliente mais coisas do que consegue entregar, e a organização como um todo não consegue trabalhar nesse sentido. Então, a cultura ela tem essa capacidade de comer estratégia realmente. Por isso a importância de olhar para a sua estratégia, definir qual é a cultura que você precisa ter, e isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente vai em algumas empresas e as empresas normalmente falam, não, a gente vai construir a nossa cultura desejada de forma coletiva, a gente quer envolver todo mundo da organização. Mas será que todas as pessoas dentro da sua organização conhecem com profundidade qual é a sua estratégia? Porque se ela não conhece com profundidade qual é a sua estratégia, elas vão escolher a cultura que elas gostariam de ter, e não a cultura que vai entregar a sua estratégia. Então, esse é um exemplo de impacto que tem aí a parte da frase do Peter. Beleza. Genildo Reginaldo Costa está perguntando, a Walk the Talk oferece cursos de formação? Algum curso, algum treinamento em cultura? A gente oferece dentro das organizações. Então, a gente não tem um curso de, por exemplo, certificação para as pessoas usarem a nossa metodologia para trabalharem com isso, como a gente vê em outras metodologias. A nossa metodologia é proprietária, a gente faz a capacitação, por exemplo, a gente tem um processo de capacitação de times de RH. Hoje a gente faz isso só dentro das organizações, mas aí a gente tem, né, já trazendo aqui para você, um movimento nosso de poder trazer mais capacitação para líderes em turmas abertas, de forma mais aberta para as pessoas. Mas hoje a gente faz só dentro das organizações, durante um processo
de transformação cultural. E aí a gente tem várias formas de fazer essas ativações, né? Que o Marcos também perguntou lá no começo sobre a capacitação de líderes. Então, a gente tem todo esse processo, tanto capacitar o RH, certificar o Perfeito. RH, ter a nossa metodologia e os líderes também. Legal. A Valéria fez uma outra pergunta. Você falou um pouco dos arquétipos, do diagnóstico, mas eu acho que a pergunta dela permite detalhar talvez um pouquinho mais. Quando vocês atuam com os arquétipos, vocês atuam com estrutura e mentalidade, comportamentos, valores. Mas eu especialmente vejo uma dicotomia entre estrutura versus mentalidade. Comenta um pouco sobre isso. Estrutura, eu queria entender um pouquinho melhor o que você quer dizer, chamar de estrutura. Quando a gente fala dos nossos arquétipos, quando a gente olha, a nossa metodologia ela é ancorada em 3 níveis, né, de mudança. A gente tem o nível ter, que é o nível do resultado, né, aquele nível onde a cultura é visível. Então, eu tenho uma cultura de um só time. Isso está visível, né? Está lá no meu resultado. Eu tenho hierarquia, eu tenho burocracia, isso tudo está lá dentro do nível de resultado, que é o ter. Daí a gente vai para o segundo nível, que é o nível dos comportamentos, né, que você falou, dos comportamentos, das decisões. Então, quando a gente vai numa organização, ela fala, a nossa empresa tem muitos silos, por exemplo, né, que é o oposto de um só time. Então, 2 empresas podem chegar para a gente dizer, a gente tem silos aqui dentro da organização, a gente observa. A gente vai, tá bom, como é que você vê isso acontecer? Como é que você consegue observar dentro da organização os silos acontecendo? As pessoas precisam falar com seus líderes antes de falar com a pessoa da outra área, tudo tem que passar pela liderança, as áreas não se comunicam, e tem vários comportamentos e decisões que elas vão falando. Isso para a gente está dentro do nível de comportamentos. E aí a gente vai para um nível mais profundo, que é exatamente aí que a gente consegue mudar uma cultura, que é o porquê as pessoas se comportam dessa forma. E esse porquê, ele pode ser completamente diferente dessas 2 empresas que disseram que tem silos. Então, ela pode ser por conta de uma crença de que se eu delegar ou se eu empoderar, eu vou perder o controle, não vou ter segurança dentro do meu processo. Nossa, eu sou uma empresa de grau de risco nível 4, eu não posso empoderar as pessoas que eu vou levar isso aqui à falta de segurança. E aí tem vários motivos, e trabalhando nesses motivos, e aí nesse nível, galera, a gente tem as crenças, a gente tem os valores, a gente tem os sentimentos. Então, a gente trabalha dentro desses 3 níveis, e para mudar a cultura, a gente trabalha dentro de mudando comportamentos, símbolos e sistemas dentro dessa estrutura. Não sei se a estrutura que você disse é algo mais como um sistema organizacional, como a gente falou antes, da estrutura matricial ou hierárquica, ou se é uma estrutura de trabalhar a cultura, né? De como se muda a cultura, como se cria, como se muda a cultura. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui. Se você deixar, posso fazer uma Vamos pergunta para lá. você? Tem uma Temos expressão, minutinhos. que inclusive as pessoas usam de maneira pejorativa, que é o famoso abraçar a árvore, né? Ô, lá vem o pessoal abraçando, esse pessoal de abraçar a árvore aqui. Você acha que existe um risco do arquétipo um só time ser confundido com isso de maneira pejorativa? O que a gente pode dizer quando alguém vê aí, já sei, se um só time é só abraçar a árvore? O que a gente pode dizer para explicar melhor para essa pessoa? Esse é um dos mitos, né, que eu falei, né, da questão do relacionamento, né? Isso é muito presente, Caio. Às vezes a gente vê nas empresas, não, todo mundo tem que almoçar junto, tem que ir na casa do outro, as famílias têm que se encontrar para a gente ter um só time. Não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com a intimidade que se possa ter, a confiança um no outro, né, dentro da organização, e a atuação para o todo. É o que eu falei, a gente realmente tem que acreditar que a gente sozinho não vai ser capaz de fazer aquilo que vai ser feito no time, em time. Então, não tem a ver com abraçar a árvore. É claro, quanto melhores relacionamentos, quanto mais próximos a gente estiver, quanto mais eu conhecer dos seus valores, quanto mais você conhecer os meus valores,
Isso realmente vai fazer diferença no nosso dia a dia, porque na hora que a gente entrar em embate por alguma coisa, eu vou entender, poxa, o Caio está me falando isso porque ele valoriza aquilo, então deixa eu me comunicar com ele através dos valores dele. É claro que a melhoria do relacionamento é muito importante e é boa, mas o excesso também do relacionamento pode não ser bom para um só time, porque a gente pode não desafiar, a gente pode não levar em consideração, não contradizer, fico com medo, né, de, você não vai mais falar comigo, você não vai mais me convidar, você não vai... Então, esse tipo de coisa, acho que é muito nociva dentro da organização. Então, cada elemento da cultura, ele pode ser muito positivo, mas ele, às vezes, né, quando ultrapassa o limite, a gente chama de overused, né, o arquétipo overused, ele acaba sendo mais prejudicial para a organização. E a gente tem que trabalhar nisso, a gente tem que falar abertamente sobre isso, sem receio de realmente que as pessoas vão se sentir excluídas ou vão se sentir, né? A gente tem que construir isso juntos. Pessoal, agora é hora da gente falar, já acabou, puxa vida, foi tão rápido, estava tão legal. É que a gente tem um compromisso também de horário com vocês, né? Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui, vocês fizeram bastante perguntas, acho que vocês abrilhantaram, ajudaram bastante a Genilda na exposição, no endereçamento de questões que vocês tinham motivação, que vocês estavam querendo ouvir. Eu estou vendo que estão chegando mais algumas perguntas aqui, a gente está gravando, né? A gente tem o registro delas, seja no chat ou no Q&A, nós vamos fazer um esforço para responder para vocês, tá? Então, da minha parte, quero agradecer Genilda, Lívia pela organização, e vamos ver se a gente se encontra em outro evento, porque a gente vai iniciar... este é o primeiro, nós vamos fazer outros esse ano e o ano que vem, então vocês vão ver a gente, provavelmente nós vamos nos ver, vamos nos encontrar em outros eventos. Genilda, deixo para você fazer as últimas palavras, por favor. Não, obrigada, Caio, gratidão a vocês que estiveram aqui e que colaboraram e construíram aqui junto com a gente. É muito, muito gostoso falar desse tema de cultura. Se vocês precisarem, quiserem falar mais sobre isso, eu estou pessoalmente à disposição de vocês, o Caio, o time da Walking the Talk. Cultura é algo muito, muito importante e é algo que não fica voando pela empresa, é algo concreto que a gente vivencia, que a gente vê acontecendo e que gera resultado, né, o melhor ou o pior resultado. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelo interesse de vocês, e a gente fica à disposição, continua juntos. Legal. Valeu, gente. Boa tarde. Valeu, Tudo de bom. obrigada. Até a próxima. Grande abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.